Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. SNCI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo de papel, né? É um fundo de recebíveis e é um fundo que foi lançado no mês 10 de 2021, ele é relativamente recente. É um fundo de base R$100, a Suno é a gestora. Então um tempo atrás tinha um fundo Kizu 11, o KISU, né? E as pessoas achavam que aquele fundo é da Suno. Não, aquele fundo somente utilizava o índice Suno, que é um índice que a Suno fez. Mas ele não era da Suno. Esse aqui sim é um fundo de papel da Suno. Ele é um fundo de títulos de valores imobiliários. Ele tem uma liquidez muito boa, quase na casa de 1 milhão, uma liquidez alta, né? Então é bem tranquilo. E é um fundo para investidores em geral. Então, qualquer investidor pode se posicionar no fundo. Ele não tem nota no site, ele conta com 0,38% de participação no IFIX, e ele conta atualmente com 4 milhões e 200 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado bem próximo do seu valor justo, está sendo negociado a um PVP de 1,01, o que indica 1% mais caro que ele vale. Mas isso é quase desprezível essa quantia. A gente observa que ele tem 409 milhões de patrimônio e o mercado está aceitando pagar 411 milhões. Então você vê que é uma diferença quase imperceptível, né? Então de R$100 que ele vale, ele está sendo negociado atualmente. Ele é de base 100, sua cota hoje está valendo 97 e o mercado está aceitando pagar 98. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que já conta com mais de 43 mil cotistas. Por ser um fundo novo, né, já está com um número de cotistas bem interessantes. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo. Então ele agora atualmente está 98, mínima de 95 e máxima de 112. Mas o que a gente observa na média? A gente observa que na média esse fundo ele não teve tanta distorção assim. Teve um pequeno período, né, que o pessoal teve um desvaneio, chegando a pagar até R$113 por esse fundo aí, próximo, né, 112,90. Ele teve como mínimo bem recente, dia 19 de dezembro, finalzinho do ano, muitos fundos despencaram. Esse fundo abriu uma janela aí a R$95, mas na média esse fundo ficou ali muito próximo ao seu VP. E no momento agora atual, amor, o que você acha que aconteceu? Que outros fundos de papel caíram até abaixo do VP e esse fundo aqui não caiu? Eu acredito que esse fundo só não caiu porque o mercado é rentista e imediatista. Então, como esse fundo ele linearizou as suas entregas, eu vou falar disso já no próximo slide, ele também não explodiu, mas ele também não caiu. A gente vai ver no próximo slide, eu explico melhor. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo da Suno, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A sua interação no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento dele. Comenta para nós aí o que você acha desse fundo imobiliário. Você conhecia? Você tem cotas dele? Você acha que a Suno é uma boa gestora? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Lá no final do vídeo eu digo as minhas impressões a respeito do fundo. Se eu gosto, se eu não gosto, quais as impressões. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se quiser se inscrever no canal, se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. É muito importante aí sua inscrição, seu like, tá? Ajuda muito. E se você também gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, você pode nos apoiar a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Eu acho que é um valor baratinho, simbólico, mas que para o canal faz muita diferença. Então, muito obrigado aos últimos membros, a Bruna, o Augusto e o Leonardo. E você se tornando membro, você tem preferências, tem benefícios. Você tem, esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Eu estou gravando ele agora na segunda, dia 23, e ele vai ao ar somente no dia 31, na data base aí dos nossos fundos imobiliários, muitos fundos do último dia útil. Então está saindo mais de uma semana antes, né, para os membros. E quando um membro pede um vídeo, eu vou e trago. Por exemplo, esse vídeo aqui foi uma sugestão do Paulo. Eu fiz rápido, ele vai ter acesso antes, porque ele é membro. Então, além de eu fazer rápido, ele ainda tem acesso antes. Então, são algumas formas de contribuir, retribuir o que vocês fazem por mim. Outra forma de apoiar o canal é o Pix. Qualquer valor que vocês quiserem doar, amuinvest@gmail.com também ajuda muito a gente aí. Como eu disse, antecipei, esse vídeo foi uma sugestão aí do Paulo, que é um membro nosso, e é um membro bastante antigo. Esse símbolozinho verde significa que ele já é membro há bastante tempo. Ele falou, teria como fazer um vídeo sobre SNCI? Então, só se eu já não tiver como mesmo, que eu não trago para membro. Sempre membro eu tento atender muito rápido. Como eu tinha falado aí, esse fundo, ele distribuiu... Por que eu falo que ele estava distribuindo, assim, na minha opinião, tá? Distribuindo relativamente pouco. Porque assim, no final de 2021,
No mercado, os fundos estavam pagando muito. Então, nesse momento aqui que esse fundo chegou próximo de 1,20, a gente tinha um RPR pagando 1,80, a gente tinha um DEVA pagando valores de R$2 e tal. Então, assim, os fundos estavam pagando muito mais que esse fundo estava pagando. No início de 2022 também estava bem disparado. Esse fundo não é que ele estava entregando mal, está entregando bem, mas tinha muito fundo pagando muito mais que ele. Ó. Ele fez entregas muito boas, ó, de 1,20, fez várias entregas ali próximos a 1,50, mas de uns meses para cá, normal, tá? Isso não é ruim, o fundo estagnou-se nesse patamar de R$1. Mas apesar de tudo, isso é bom. Por quê? Alguns fundos, em razão da deflação, eles sofreram muito nesse período, coisa que esse fundo aqui não sofreu. Então eu acho que é por isso que esse fundo aqui não teve suas cotas derretidas como outros fundos tiveram. Apesar de ser novo fundo, ele já teve 4 chamadas de subscrição e a última foi entre o mês 9 e o mês 10 do ano passado. Nesse slide a gente vê as distribuições com mais exatidão. Ó. Então sempre próximo ali na casa de 1,50, né, mais ou menos, ó, 1,40, 1,30, 1,45, 1,40, 1,30, aí começou a cair. Por quê? Começou a arrefecer a inflação desde o mês 7, mês 8. Ó. 1,25, 1,15, e aí os últimos 4 meses, R$1. Dia 13 de janeiro, ele vai pagar ainda no dia 25 de janeiro, ele anunciou R$1. Na época que ele anunciou, a cota estava R$ 98,00, o que dava um yield de 1,01. Como a cota caiu um pouquinho disso, ele está dando um yield de 1,02. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo está com 14,94% de yield acumulado, o que não é um yield ruim, né? É um yield aí, assim. Deixa eu já tentar fazer um comparativo desse fundo. Na minha humilde opinião, esse fundo é para se comparar, por exemplo, com o CPTS, Becri, Verital, VRTA, o CVBI, o VGIP. Na minha opinião, assim, lógico que isso tudo é a grosso modo, tá? Com o Iridium. Então, frente a esses fundos, ele não está deixando a desejar também com seus dividendos, não. Então, é um dividendo aceitável, tendo em vista, teoricamente, o risco que o fundo carrega. Apesar de ser um fundo novo, ele veio assim com muito institucional se posicionando nele. O RECR comprou 2% das posições dele, o Habitat com mais quase 1%, o BCFF com 0,70%, e aí assim a gente vê diversos outros institucionais montando posição no fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir, nós temos um canal secundário, nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Se você quiser nos apoiar, vá lá e se inscreva. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. E os nossos canais também estão presentes em outras plataformas. Então, se você quiser ir nessas plataformas, se inscreva, siga, deixa um comentário lá para ajudar. Todos os 3 canais, a Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro, muito obrigado a vocês pelo apoio. Então, continuando aqui a gente já está dentro do relatório gerencial com a carta do gestor. O que eu vejo como, entre aspas, tá, um problema desse fundo? Eles têm relatórios dinâmicos. O que é bom para quem vê ali, quem abre o relatório deles e vai clicando, você consegue ter inúmeras interações, então isso é muito, muito, muito positivo. Mas para eu que faço um vídeo fixo, que não faça ali dinâmico, isso é muito ruim para eu trazer para vocês. Então, eu acho que eles deveriam ter alguma opção da gente transformar o relatório deles em um PDF, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas da forma como está, para mim não é nada demais. Enfim, vamos ver o que o gestão vem nos falar. Ele fala que em novembro, eles distribuíram R$1 e acumularam 11 centavos de reserva. Então, bem interessante assim, eles se precaverem, né? Então, um ponto positivo. Em continuação, eles falam que durante o mês de novembro, eles fizeram 3 novas alocações. Não vou tecer maiores comentários em relação a isso. E ele fala que sempre em nossas comunicações com os cotistas, deixamos evidente que o caso enxergássemos oportunidades únicas para comprar cotas de FIIs, iríamos realizar tal movimento para entregar mais valor. Mas que esses movimentos seriam pontuais e não definitivos, já que a tese principal deles é atuar por meio de CRIs. Então o que eles estão tentando dar uma justificativa? Eles fizeram compras, apesar de eu falar que eu não vou tecer maiores comentários, ó, eles compraram um CRI, mas começaram a montar posição em fundos imobiliários. Então eles compraram o TIGAR e compraram o RRCI. Então eles estão tentando justificar dizendo o seguinte, pelo que eles estão querendo dizer, eles não querem se transformar, entre aspas, num CPTS da vida, que tem uma exposição muito grande a fundos imobiliários. Como muitos fundos se expõem a fundos imobiliários, eles também estão se expondo, mas aparentemente vai ser um percentual pequeno, segundo eles, né? Então aqui que eu falei para vocês, ó, o relatório deles é em Power BI, então é bem dinâmico.
Então, se você for clicando nessas abas aqui, você vai mudando rapidamente. Se você às vezes clica aqui, você seleciona só um tipo de situação. Então assim, ele é bem dinâmico em cada um das interações que você pode ter com ele. Então isso é um ponto interessante. E aqui a gente vê alguns destaques, tá? O que acontece? As taxas da gestora, 0,90, sendo que é 0,70 para gestão, 0,15 de administração, 0,5 de escrituração. Essas taxas, assim, a grosso modo, são mais baixas do que o praticado no mercado, então isso é um ponto muito positivo. E outra informação interessante, enquanto muitos fundos de papel atuam com performance, esse fundo não atua. Então tem muita coisa positiva aqui. Mas lá na frente, a gente vai ver o que isso se reflete. Porque para mim, nada isso aqui vale, ó. Às vezes a gente vê essas taxas baixas e aí o fundo cobra muito caro pela taxa. Às vezes essas taxas são altas e o fundo cobra pouco. Então a gente vai ver na prática, lembrando que para mim 15% é o meu limite do que as despesas que o fundo gasta representa, né, frente o que ele gerou. Então a gente vai ver isso com mais exatidão mais à frente. Esse é um gráfico que eu não costumo trazer nos outros relatórios. Eu só trouxe aqui para vocês entenderem o seguinte. Eu estou sempre tecendo, de uma certa forma, até meio que elogios, o quanto é dinâmico. Poxa, eu quero ver o que o fundo tem de compromissada. Se você clicar aqui, por exemplo, ele vai sumir todos os outros slides e ele vai começar a destacar esse roxinho escuro. Então, durante um período, ele teve compromissados. Aparentemente, agora ele está com exposição nula ou quase nada. Poxa, o que o fundo tem de movimentações? O que o fundo tem de receita, de reserva? Ele vai mostrando para você. E é um fundo que sempre está vindo fazendo reserva. Olha essas reservas que eles fizeram aqui. Isso aqui ajudou muito o fundo a passar por esses momentos mais turbulentos agora. Mas ainda assim, eles estão com pequena reserva. Está até aumentando um pouco a reserva que eles possuem. E como eu disse, né? Se vocês também clicarem, ele é muito dinâmico. Clicar aqui em corporativo, ele vai movimentando. Você consegue ver especificamente um por um desses detalhes deles aí. Inclusive isso aqui, ó, você consegue diminuir, que aqui ele está com um prazo bem grande, né? Você consegue diminuir para um prazo menor e tal. Então, dinâmico é demais. Para mim, isso aqui eu não comento nos outros fundos também, mas como eles vão ter poucos slides, ó, são poucos slides que eu vou trazer para vocês. Se eu cortasse o resultado e se eu cortasse a performance, aí, sabe, não teria muita informação para trazer. O que eles estão tentando mostrar é que, apesar de um fundo muito novo, sem histórico, eles estão conseguindo agir, ó, acima do IPCA, acima do IFIX, acima do CDI. Então o fundo está conseguindo bater todos esses índices. Interessante, né? Apesar de pouco tempo. Só que assim, eu não preocupo muito com essa história assim. Ficar preocupando muito com outros indicadores, complicado. Eu acho que indicador que você pode até olhar para você se basear é o IFIX. O IFIX, se você quiser se basear, e o IFIX papel, se você quiser se basear, é mais interessante porque isso aqui mede os fundos imobiliários. Não é muito interessante eu ficar medindo com inflação, eu medindo com CDI. Não, amor, mas você está errado, porque você tem que comprar um fundo para ele bater pelo menos a inflação. Tem que comprar um fundo para ele bater pelo menos o CDI. Tá, mas e se daquele atual momento é um momento em que, às vezes, ele está se capitalizando para depois começar a entregar muito mais resultado? Então isso pode acontecer. Enfim, eu prefiro não ficar fazendo muito comparação com outros índices. Você se preocupar com o IFIX e com o IFIX papel é muito importante. E a gente observa que ele está batendo feio, né, o IFIX, então que é o mais importante aqui. Mais um slide muito interessante quanto à interatividade. Então o que a gente observa? Agora aqui sim, eles falam perfil de risco, né? Eles têm hoje 39% investidos no setor corporativo, 35% contratual e 27% pulverizado, ou seja, com inúmeros devedores. Então por esse critério aqui, o fundo ele é considerado de médio para baixo risco, por causa dos segmentos que ele atua. Aparentemente, né, pelo menos os nomes que eles trazem aqui, ele não vai ter ali multipropriedade, não vai ter loteamento, pelo menos aparentemente aparenta ser isso. Então aparenta ser setores mais seguros. A gente viu que o fundo começou agora, ó, se expor em FIIs, ele já está com 6% exposto em FIIs, 94% em CRIs, e aparentemente o caixa está zerado. As suas segmentações, ele tem 72% de série única, que não significa que seja mais seguro, mas pelo menos, né? E ele vai ter ali mais 27% de série sênior. Ele não tem a júnior, que seria provavelmente séries subordinadas. Ele tem alocações dos seus ativos, eles têm exposição, os indexadores, ó, 71% é IPCA, ele tem 28% CDI e quase irrisório a INCC, Índice Nacional de Construção Civil.
E outro ponto que a gente observa, que o fundo está bem exposto a São Paulo, que é um dos maiores mercados que a gente possui, né? 43% a São Paulo. Mas ele tem também exposição Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e ainda vários outros estados da nossa federação. E outra coisa, interação sempre, tá? Você clicar cada um desses botãozinhos, você vai fazendo bastante interação. Se você clicar aqui no mapa, você vai achando especificamente um ativo e onde está cada um dos CRIs que ele tem no portfólio, tá? Então eu vejo isso bem interessante. Interatividade. E aqui está a carteira do fundo. Então esse fundo, ele vai ter ali, ó, Mogno Logística. Opa, esse aqui é o MGLG, tá? Eles que estão financiando o fundo da própria casa, que hoje eles são, o MGLG passou a ser da Suno. 8% do patrimônio do fundo está alocado no MGLG. Na situação que o MGLG está hoje, provavelmente ele consegue pagar as dívidas que ele possui, mas ele ainda está passando por muito, sabe? É um fundo que tem que ficar de olho. E 8% do patrimônio está no risco MGLG. Você sabia disso? Você se sente confortável sabendo que ele está investindo? Ele está financiando 8% de um ativo? Ah, mas se o MGLG não pagar, eles podem... Você acha mesmo que a gestora pode atuar contra ela mesma, né? Então, enfim. Isso é um ponto que você tem que ter atenção, né? O devedor é o devedor MGLG. Por mais que não seja multipropriedade, na atual situação, o MGLG, para vocês terem uma noção, ele saiu de um patrimônio de 100 para 50. Hoje o patrimônio do fundo é R$50. E eu acho que... Ou menos, tá? Eu tô falando de cabeça porque... E eu acho que nunca mais chega nesse 100. Tá? Vai valorizar de forma a chegar nesse 100. Nunca mais, que eu quero dizer assim, demoraria décadas, né, para chegar nesses R$100 aí. Enfim, aqui a gente vê os demais exposições do fundo. Então ele tem esse consórcio de energia aqui, essa Elbor Empreendimentos, Raul Soares de Energia, MRV, Vitacom. Então por isso que eles falam que o seu risco é mais corporativo, né? Não tem riscos, e não são percentuais muito altos. Mesmo o Mogno, né, com o risco que eu enxergo no Mogno, para mim, eu não sou especialista, eu sou um Zé Goiaba fazendo vídeos, mas eu enxergo o Mogno com alto risco, ainda assim, é entre aspas apenas 8% do portfólio. Atualmente eu tenho sido mais criterioso com meus fundos, e assim, fundos seguros, eu quero uma exposição dessa, de 8 para baixo. E esse fundo atende esse critério. Então, na minha opinião, é algo muito, muito positivo. E os fundos imobiliários que eles compraram aí, estão representando pouco percentual também. O Tigar, eles compraram quase 5%, né? Não é, para ser um fundo só é muito. E compraram o RRCI 0,86%. Mas isso, né? 5% frente ao portfólio não é nada exagerado, né? E isso, querendo ou não, ajuda o fundo a receber mais, né? E por fim, eu não costumo trazer esse indicador de rating. E cada vez mais, eu tô convicto que isso aqui não vale para mim. Não vale de nada. Como assim, amor? Você sabia que as americanas ela tinha uma ótima classificação de risco e não passou pelo que passou? Uma empresa que fazia auditoria não conseguiu enxergar as coisas? Você sabia que a IRB, antes de ter o problema que ela teve, ela tinha uma ótima classificação de risco? Você sabia que quando teve a crise do subprime lá nos Estados Unidos, dívidas que não valiam nada eram classificadas como AAA, como se fosse melhor qualidade de crédito? Então isso aqui para mim, sei lá, sabe... Eu confio desconfiando, para mim isso aqui não tem tanto peso assim. Eu prefiro optar pela pulverização interna do que ficar preocupando muito com rate, com classificação de ativos, porque posso estar sendo até, né, errada essa minha ideia, que a gente deveria confiar no mercado, mas eu prefiro confiar de forma a pulverizar, e não eu... Enfim, é só minha opinião, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu vou reforçar, né? Vai lá no nosso canal secundário e se inscreva. Tá quase chegando nos 1000. Eu acho que com a sua ajuda a gente chega antes do meio do ano. Será que a gente consegue? Vai lá e dá essa moral pra gente. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Se inscreva lá que eu vou ficar muito feliz. E também, ó, vá nessas outras plataformas e siga a Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro, que a gente está levando bastante conteúdo para vocês aí. E agradeço de coração a todos vocês aí que colaboram com o canal. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, o que você achou do fundo da Suno? Você acha que ela é uma boa gestora? Você tem ele? Você investiria nesse fundo? E aí, Amu, qual a sua impressão? Eu optei por não ter ativos da Suno, mas só por gosto pessoal. Eles vêm fazendo um ótimo trabalho na maioria dos seus fundos, e esse é um fundo aqui que para mim é neutro. Eu acho que ele cabe sim na carteira de quem quer um fundo de médio risco, baixo risco, e
Não vejo nada demais aí. Com exceção da exposição ao MGLG, que ainda assim não é nada demais, eu não vi nenhum problema no fundo. Boa liquidez, taxas interessantes. Acabou que eu não trouxe para vocês a taxa, né? Acho que por algum motivo eu não calculei. Eu até vou cortar, vocês não vão ver eu indo e voltando, mas eu observei que eu deveria ter clicado em DRE lá atrás e não cliquei. Então, dessa vez eu vou ficar devendo para vocês os custos, as taxas do fundo, esses trem, tá? Então, numa próxima eu vou tentar trazer isso para vocês. Não tenho esse fundo, não tenho interesse de ter, mas para mim não significa que ele seja ruim ou bom, tá? E não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se quiser se inscrever no canal, agradeço de coração. E se quiser se tornar um membro, 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês, ajuda muito a gente aí. Bruna, Augusto, Leonardo, muito obrigado. E se você também quiser doar qualquer quantia, o Pix, amuinvest@gmail.com, também nos ajuda demais. Paulo, está aí o vídeo solicitado. Espero que tenha ficado agradável, que tenha ajudado, que tenha agregado, trazido alguma informação. Como você é membro, você vai assistir muito antes, tá? E eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!